Olá, bom dia. Com muita alegria que a gente abre aqui essa mesa sobre sustentabilidade e direção de arte. Queria agradecer imensamente a presença de Ariane, Camila e Lai. A ideia é a gente bater um papinho aqui nessa semana da direção de arte, né? Na Semana Internacional, imagino que vocês estejam acompanhando já outras atividades. E hoje a gente vai falar assim, sobre esse tema aqui especificamente, é, tentando abarcar um pouco de cada coisa, falar um pouquinho de série ficcional, série documental, num tema tão importante e relevante para esse momento mundial que estamos vivendo, né, de viradas climáticas. Então, só um pouquinho antes, voltar a apresentar, para quem não conhece, a Semana Internacional de Direção de Arte é promovida pela Production Design Collective, que é um coletivo internacional de diretores de arte, e em parceria no Brasil com a Brada, que é o coletivo de diretoras de arte do Brasil. E a ideia é a gente fazer um papo bem descontraído. Já que eu estou aqui com a palavra, eu vou começar me apresentando rapidamente. Sou Maíra Carvalho, diretora de arte, e esse tema da sustentabilidade sempre me tocou, assim, em especial. Eu me tornei vegetariana em 1997, quando ainda não se relacionava muito o vegetarianismo com sustentabilidade, né? Era mais uma coisa de iniciativa individual, de relação com os bichinhos. E eu parei ali na adolescência, porque não fazia mais sentido comer outros animais. Em algum momento me deu um estalo, coisa de adolescente mesmo. E hoje se tornou muito mais embasado o meu vegetarianismo, e a questão da sustentabilidade entrou para mim em todos os aspectos da minha vida, assim, desde como, né, como eu já falei, como eu me alimento, mas também como eu penso nos meus projetos em direção de arte, como eu me relaciono com o mundo, como eu viajo, como eu crio a minha filha, né, como eu visto a minha filha e etc. Então, comecei na direção de arte, fiz o meu primeiro curta como diretora de arte em 2002. Claro que ainda não tinha essa visão, nem se falava sobre esse tema no cinema, né? Mas sempre tive uma tendência, assim, uma vontade muito grande de pensar em reusos, em reaproveitamentos, e por isso desde cedo também comecei a ser vista como uma referência de quem guarda coisas velhas e quem usa essas coisas velhas nas produções. Então, pensar um pensamento muito assim de visitar acervos, de tentar não inserir objetos novos no mundo se não forem extremamente necessários. Então, acho que é isso. A gente vai passar por uma rodada rápida de apresentações individuais e depois vamos falar especificamente de 3 projetos. Então, agora eu vou passar a palavra para a Ariane Ferreira se apresentar. Obrigada, Ari. Está sem áudio, Ari. Bom dia, obrigada Maíra, obrigada à organização do evento, Camila, Lai, parceiras aqui. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema para mim tão caro, porque eu já há 18 anos, mais ou menos 17 anos, eu comecei a implementar, né, a planejar Cinema Verde, que é uma consultoria socioambiental dedicada ao setor audiovisual. Eu sou uma pessoa que trabalha no audiovisual há 30 anos. Fui produtora executiva até 2022 e aí desde então estou dedicada totalmente a Cinema Verde, que a gente atende projetos, organizações, para o nosso propósito é colaborar nesse movimento de transição do nosso setor para um setor mais responsável ecologicamente, mais responsável com o nosso ambiente, e também para expandir, né, esses conhecimentos e essas práticas de sustentabilidade, não só dentro do nosso setor, mas também no dia a dia das pessoas que a gente conecta nos projetos. Um prazer estar aqui, a gente vai falar logo mais sobre isso. Aí acho que agora é a Cami, né? Vamos passando a bola uma para outra. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, ter sido convidada. Eu acho que
sempre tive um sentimento em relação a isso, trabalhando com cenografia, né? Sempre pensei que os materiais que a gente usa, o quanto a gente gasta, é, como ia ser isso no futuro, né? Mas vim conhecer um pouquinho mais quando eu conheci a Ari no Luz, que a gente vai falar um pouco depois sobre isso. Eu trabalho no cinema já fazem alguns anos. Comecei sendo estagiária de produção geral, depois fui indo para arte, fiz objetos, e aí caí na produção de arte. E um fato curioso sobre essa coisa da sustentabilidade, que eu lembro bem, quando eu conheci a Ari, o que mais mexeu comigo foi falar sobre isopor, né? Então, tudo faz a gente pensar e girar nesse tema. Estou muito feliz de estar aqui para poder falar com vocês sobre tudo que eu aprendi e como tem sido para mim. Acho que agora a Lai vai falar, né? Do Bruno Torres para fazer um marketing sensorial, né? Envolver a equipe numa estratégia de sustentabilidade para fazer com que elas entendessem o que era a sustentabilidade, já que a gente ia gravar uma série sobre esse tema. E aí a minha vida já estava mudando, já estava me aproximando de questões sociais por outras razões, eu fui me identificando muito nesse lugar da sustentabilidade, fui gostando de fazer isso. E aí, desse filme, né, dessa série que eu fiz, pensei, não, vai ser esse trabalho e vou voltar para o marketing. Nunca mais voltei. E acho que hoje o meu propósito no cinema, o que eu mais gosto de fazer é justamente o que eu fiz pela primeira vez, que é envolver as pessoas com esse tema, é fazer com que a gente tenha uma mudança de mentalidade, porque eu acho que só tem uma mudança de comportamento, né, a nível macro. Então, vamos conversar sobre tudo isso aqui agora. Legal, gente. Obrigada. É legal que a gente vai ter um panorama aqui diverso, né? De diferentes experiências, diferentes visões. E eu achei muito legal ter você junto, Camila, porque aí tem o pensamento, né, da direção de arte e a prática mesmo, como colocar isso em campo, né? Então, acho que a ideia é a gente se complementar aqui. Eu vou começar falando de um projeto, de uma série documental, em que a gente teve consultoria da Cinema Verde com a Ariane. Então, eu vou começar falando e a Ari vai me complementar. É uma série ainda inédita, a estreia prevista para dezembro na TV Brasil, mas então eu não posso mostrar muito, mas dá para mostrar alguma coisa que, inclusive, gera uma vontadezinha de ver a série toda. Vou começar apresentando aqui, só um minutinho para eu colocar. Vocês estão vendo em tela cheia? Vocês estão vendo em tela cheia? Tudo certo? Sim, sim. Sim? Tudo Sim, Tá. sim. Então, vamos lá. Como Nascem os Heróis é uma série documental sobre história e identidade brasileira, que reflete sobre os heróis da pátria, os heróis oficiais da pátria. Não sei se todos sabem, mas no Brasil a gente tem heróis oficiais que são votados pelo Congresso Nacional. E a cada episódio, a Rita Von Hunt, né, o Guilherme Terreri, ele apresentou um desses heróis, questionando em que momento essa pessoa se tornou herói e questionando quem foi essa pessoa no momento de sua existência, de fato, né? Então, aqui rapidamente um conceito: a gente tinha a apresentadora, né, a Rita, no estúdio, e tinha os entrevistados, que foram entrevistados em diversas partes do país. Então, a ideia era trazer um escritório da Rita, um escritório de uma professora, e um cenário padrão para esses entrevistados, que trouxesse uma unidade para, assim, independente de onde estivéssemos, todos os entrevistados tinham o mesmo fundo. Eu vou mostrar para vocês aqui o desenho do cenário das entrevistas. A ideia é que, inclusive, a gente não transportasse a cadeira era a que tivesse no local.
mas que a gente tivesse um fundo neutro, e esse fundo remete às fotos, os retratos feitos no início da fotografia no mundo, né, que você precisava que as pessoas ficassem estáticas e tivesse um controle da luz na situação. As câmeras eram muito robustas e com uma sensibilidade específica, então você não conseguia se mover tanto, né, em relação à luz, se usava luz natural e etc. Então, no caso, a gente tinha que ter um cenário fácil de transportar, porque foram diversos estados, e a intenção era buscar uma neutralidade, como se aquilo ali trouxesse uma unidade, acima de tudo, entre esses entrevistados, para não trazer uma gradação entre um deputado, ou um historiador, ou um familiar, que todos estivessem no mesmo nível ali na fala, né? Um cenário sofisticado de fundo não valorizasse mais uma fala em detrimento da outra. Mas também tinha esse pensamento da sustentabilidade. O mesmo cenário viajou para todos os lugares. Então, a gente tinha um cenário que ia com a produção viajando, a gente não tinha... a gente não produziu vários, era o mesmo que ia por aí, e para diminuir também a bagagem, a gente usava a cadeira e a mesinha de canto que houvesse no local. Para o estúdio, o que foi pensado é um grande escritório dessa professora, né, onde ela faz as suas investigações e também tem o seu momento ali de assistir alguma coisa. Tem um tom retrô, porque é uma pegada da Rita, também tem um tom irreverente, então é uma mistura assim, de épocas, com essa intenção de trazer uma elegância, mas também uma graça. A gente optou por um cenário sem paredes, muito com esse pensamento da sustentabilidade, e também para trazer nitidamente, sim, isso é um estúdio, sim, isso tudo é uma versão, aqui estamos falando sobre história a partir de um ponto de vista. Então, quando você explicita o fazer, você deixa bem claro que tem alguém pensando por trás, né? E não que a gente está ali se propondo a trazer uma verdade absoluta. Então, a gente tinha um estúdio pequeno, em que a gente preenchia a área dele praticamente toda. E quando eu mostrei um outro desenho desse para o diretor, ele se incomodou com a sensação do fundo infinito. Porque a gente vai, vocês vão ver a partir do momento que eu mostrar os frames, a gente vai trocando a cor da parede em função de cada cena, do tom mesmo, da atmosfera de cada cena, a gente foi trocando a cor da parede com luz, com um trabalho muito integrado com a direção de fotografia, que no caso quem fez no estúdio foi o André Carvalheira, mais conhecido como Xará, e aí o Iberê Carvalho, que era o diretor, ele falou, me incomoda um pouco essa sensação do fundo infinito, né, que explicita muito a brincadeira, mas eu queria alguma coisa que delimitasse esse espaço. Então a gente colocou um rodapé, e esse rodapé define ali, dá um limite para esse espaço aqui, e também delimita melhor o espaço da luz que vai entrar, inclusive ajudou na montagem de luz, porque a gente tinha luzes escondidas atrás desse rodapé. Aí eu vou mostrar para vocês os frames, os estilos para a gente ir falando sobre. Aqui das entrevistas, né? Como eu falei, são diversos entrevistados, desde historiadores a deputados, a políticos em geral, pessoas públicas, e a gente tinha sempre essa neutralidade, e se buscou também reproduzir uma iluminação muito próxima entre os entrevistados, independente de onde se estivesse. Então, é um cenário que viajou para tudo quanto é lugar e que fez 10 episódios. E aqui os frames no estúdio, são 10 episódios, cada episódio, como eu falei anteriormente, retratando algum personagem considerado herói nacional no Brasil. E aí a gente ia mudando essa cor da parede e mudando também a decoração desse escritório da Rita. Então, e também a caracterização dela ia se alterando, tanto o figurino como perucas e maquiagens estava integrada em função do
personagem do dia. Em relação aos objetos de cena, os objetos são, assim, poderia dizer que 85% são objetos de acervos diversos, e são, a maioria deles, objetos de época, então se buscou ao máximo evitar compras, os objetos foram reutilizados, encapados e etc. O mobiliário se mantém, porque a ideia era que fosse na casa dela, né? Então o mobiliário se mantém, a gente entra um cavalete, uma coisa ou outra, mas não tem trocas de mobiliário, e a decoração base também se mantém. E a gente vai entrando com plantas e objetos em geral para trazer épocas, porque a gente tem episódios que falam do século XVII até século XX. Assim, sempre que possível, nós optamos por trabalhar por material orgânico, então se tinha frutas e coisas, alimentos no cenário eram reais, plantas também, plantas que foram ou adquiridas ou alugadas ou que foram reutilizadas depois. Então, se buscou ao máximo, é claro que chega um momento que você não tem muita opção, então tem que usar o plástico, a gente precisou usar muitas impressões por terem muitos documentos históricos, né, retratados. Então, chega algum momento que é isso, né, e é uma coisa que eu converso muito com as consultorias de sustentabilidade, assim, a sustentabilidade, ela está dentro do projeto e ela está dentro da minha cabeça desde sempre, mas ela não pode se sobrepor a uma necessidade estética ou prática do projeto. Então, quando a gente tem essa necessidade, a gente vai buscar fazer da melhor forma possível, com papel certificado, madeira certificada, sempre, né, a melhor tinta possível, que caiba no projeto. Embora a gente nem sempre consiga, a gente vai buscar e vai se adaptando a isso, né? A gente teve também muito artesanato, então um outro aspecto da sustentabilidade, né, que é um aspecto mais social, assim, todas as vezes que a gente tinha necessidades, por exemplo, aqui nessa imagem do canto superior direito, uma das histórias a gente conta a partir de bonecos de barro. Então, foi buscada uma associação de artesãos que trabalham com argila, e esses artesãos fizeram aí, cerca de 50 bonecos e objetos de barro. Então, tem esse aspecto também social, de se buscar pessoas que tenham envolvimento específico com aquele material, e aí você, de alguma forma, também promove a sustentabilidade, né? E isso, o projeto tem muitos, inúmeros. A cada episódio eram muitos objetos manuseados e feitos ali artesanalmente, como essas maquetes que vocês estão vendo aí à esquerda, e foram feitos, na maioria das vezes, dessa forma. Assim, a gente evitou, por exemplo, buscar soluções mais rápidas e fáceis, como uma impressão 3D e tal, buscando realmente um material orgânico dentro do que era possível a gente fazer. É claro que muitas vezes a objetividade, a falta de tempo não nos permite, mas quando a gente conseguia era o que era buscado, e a gente conseguiu a maior parte das vezes nesse projeto. Agora a Ari vai falar mais especificamente sobre como foi esse trabalho na sustentabilidade. Obrigada. Eu acho que vale reforçar aqui também do que a Maíra trouxe, né, que tudo isso que ela planejou e implementou no projeto tem a ver com o consumo, né, em reduzir consumo, né, que essa é a nossa meta, né. Eu acho que com isso, assim, ela evitou usar tinta, né, evitou usar madeira. E quando você constrói um cenário, você evita usar outro tipo de material para deixar esse cenário em pé também, né? Uma cenografia mais com madeira, com construção e tudo mais. Então, acho que é legal reforçar isso, essa opção dela, né?
E aí eu vou emendar aqui com algo que ela trouxe também, que eu acho que é importante, que é o trabalho, né, da consultoria ou da sustentabilidade, os protocolos, programas, etc., eles têm que estar integrados com o criativo, né? Para não limitar mesmo, né? Mesmo porque hoje, assim, a gente falando de fornecedores, e daqui a pouco eu vou abrir mais temas, assim, e contar o que a gente fez no projeto, a gente tem poucos fornecedores verdes, né, que possam nos trazer materiais, produtos que a gente possa substituir até alinhado com a capacidade orçamentária do projeto. Então, assim, eu acho que dentro das condições, eu acho que é importante reforçar isso, que é possível em determinados projetos fazer, né, o que foi feito. Também porque a gente filmou, né, em estúdio, então é um ambiente mais controlado também, onde é diferente do próximo projeto que elas vão trazer, né, que é um projeto de locações e tal. E, enfim, eu acho que também eu queria falar um pouco dessa questão do consumo, porque a gente chegou onde a gente chegou no mundo pelo excesso de consumo, né? Então, um dos nossos pilares de trabalho é a gente pensar, começar a fomentar essa ideia do o que a gente está consumindo, como a gente está consumindo, para que tipo de material a gente está consumindo, e depois, assim, pensar em cadeia, como é que a gente vai destinar esse material lá no final, né? Então, esse pensamento de cadeia, eu sempre falo sobre ele, porque assim, a natureza é em cadeia. Se você for observar a natureza, ela trabalha em cadeia, o nosso organismo, né, trabalha em cadeia. Então, tudo que a gente faz num aspecto vai afetar outro aspecto, né? Então, é legal esse pensamento, né, do socioambiental e da sustentabilidade, da ecologia, a gente está ligado nisso, né? E, claro, a gente está num processo de transição. Não tem soluções perfeitas, né? Mas eu sempre falo que tem a boa intenção de mudar. Então, assim, não importa, a gente está falando aqui de uma série documental, a gente vai falar de um longa de ficção, vai falar de uma série de ficção, pode ser um curta, pode ser um documentário, eu acho que é possível fazer em cada, independente de formato, alguma ação e pelo menos uma ação, e essa ação ser bem feita até o final. Você não precisa começar fazendo tudo, né? Você pode, se você não tem condições, você escolhe uma ação e experimenta como é que vai fazer essa ação, né? Vou passar aqui rapidamente. Um dos trabalhos que a gente fez... não mudou ainda, né? Peraí. Acho que é uma foto que vem na sequência. É uma foto. Uhum. Obrigada. Você está passando. Eu estava tentando passar aqui no meu. Obrigada. Bom, o primeiro trabalho que a gente, acho que é um dos pilares que a gente sempre trabalha e que, como nascem os heróis, a gente teve uma felicidade, né? O engajamento da equipe. Sem a participação da equipe, a sensibilização, né? Todo mundo está ali firme com o planejamento que a gente elaborou, né? De sustentabilidade para o projeto, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E eu acho que a gente foi muito feliz com a equipe do projeto, do Como Nascem os Heróis, todos estavam muito engajados e felizes de estar contribuindo, pessoas percebiam ali, a gente fez algumas ações que eu já vou falar, mas eu trouxe essa foto porque foi uma foto feliz, assim, ali, que demonstra esse engajamento e essa conexão, né, da equipe com o que a gente estava fazendo. Aí eu acho que a gente pode ir para o outro slide. Eu vou passar o slide seguinte, né? Eu vou falar, basicamente, a gente trabalha com esses 4 pilares, né? Que eu já falei, né? Conscientização, engajamento, sensibilização, para as pessoas entenderem o que vai ser feito no projeto. A comunicação, que é super importante, a gente usar materiais e dispositivos de comunicação para a gente informar ao longo do projeto o que está sendo feito, como vai ser feito, e aí orientações práticas das ações que a gente estabeleceu, como gestão de resíduos, né, a redução de descartável plástico ou eliminação de descartável plástico, as parcerias com a equipe de alimentação, as empresas, etc.
mas também orientações sobre o que é a sustentabilidade, né, e coisas práticas, assim. A gente fez um post falando do chiclete, porque tem uma fake news falando que chiclete pode jogar no asfalto, né, que o asfalto absorve o chiclete. Eu falei, não, imagina se todo mundo jogar o chiclete no asfalto, né, os pneus de carro, o sapato, imagina o estado que vai ficar. Então, não, o chiclete vai para o rejeito e ponto, acabou. Segue aí. Então, esse tipo de informação no dia a dia que vai aparecendo, vão aparecendo dúvidas, a gente vai esclarecendo, ou pessoalmente ou através desses materiais de comunicação. E a gestão de resíduos, né, que a gente fez, essa gestão no projeto, a gente conseguiu separar em 3 tipos, né, o reciclável, o compostável e o rejeito, e dar destinação para esses 3 tipos de resíduo. O compostável, a gente usa esse nome porque é o orgânico, o resto de comida e outras coisas que podem compostar, mas a gente usa como uma indicação educativa mesmo, né? Saber que ele vai compostar e vai virar adubo. E o registro e coleta de dados, né? Então, para depois a gente fazer relatórios, fazer a compensação das emissões e tal. Então, estou contando só um geral, assim, do que foi feito no projeto para vocês entenderem. Aí, o próximo slide, ele tem a ver com... é isso, né? Ali é um informativo que a gente manda bem no início, contando o que vai ser feito, como vai ser feito, quais as medidas que a gente vai tomar. É quase como um plano de ação, né? Só que resumidinho para a equipe saber e ficar alinhada com o que a gente vai fazer. E os parceiros, né? Porque a gente precisa de parceiros locais. Então, em Brasília, a gente foi atrás de uma cooperativa que pudesse receber os recicláveis, fazer a pesagem, gravimetria do material, nos entregar um relatório no final, e também uma iniciativa de compostagem que ia receber, né, ia no estúdio, coletava, recebia esses restos de alimento e tudo que podia fazer compostagem, e transformar, né, levar para a iniciativa deles e trabalhar com a compostagem e transformar esse material em adubo que depois é usado em plantio e diversos tipos de plantio, né, desde agricultura familiar, plantio de hortaliças e plantas ornamentais, etc. Então, é interessante que é uma iniciativa, quando a gente fala de sustentabilidade, na verdade, ela amplia ali, né? Tem a questão do meio ambiente, da natureza, tem a questão social também. Então, quando você conecta com esses parceiros, você também está fazendo uma ação social, porque você já está gerando emprego para essa galera e você está dando uma vida útil para aqueles materiais que iriam para o aterro. Então, a gente sempre trabalha, né, com o objetivo de aterro zero, que é alinhado com os objetivos da ONU. E aí a equipe toda, e é importante falar que durante as entrevistas, como é a viagem, é um documentário, mudava de cidade, de estúdio eventualmente, a gente conseguiu reduzir o descartável plástico ali durante essas entrevistas também, né? E no estúdio completamente, né? A gente realmente reduziu o descartável, eliminou o uso de descartável plástico. Para hidratação, a gente usou copos reutilizáveis, o catering foi super parceiro também. A gente fez a gestão de resíduos, como eu falei, né? Então, a gente pode... É só um overview, tá, gente? Estou indo meio rápido aqui, porque para não tomar muito tempo. Esse é um material que a gente distribui para cada departamento, são guias com orientações, né? Porque a gente trabalha com as premissas básicas que são mandatórias, vamos dizer assim, são essas ações que eu acabei de falar, mas tem várias outras ações e sugestões para cada departamento que eles podem voluntariamente fazer ou não, né? Vai depender do perfil do projeto e da disponibilidade. Então, a gente distribui para cada departamento, a gente tem esses guias. A gente também faz, que é o próximo slide, os encontros aqui a gente fez um encontro com a equipe geral, né? Falando de todas as iniciativas, esclarecendo dúvidas, vendo o que a gente podia, mas contando mais, alguma coisa mais leve, assim, e dando um overview, assim, do que é a sustentabilidade, do que está acontecendo no nosso mercado, porque é uma iniciativa
apesar da gente existir já há mais de 15 anos, só nos últimos 3 anos depois da pandemia que o mercado começou a acordar para essa história efetivamente e implementar em seus projetos, né? Então, a gente conta um pouco sobre isso, mas a gente faz reuniões com os departamentos mais especificamente, assim, produção, né? No caso aqui do Combinar os Heróis, produção executiva, quem ia ficar no platô, né, no set, tocando set, etc. E aí o próximo slide começa aí um pouco do que a gente fez no projeto. A gente conseguiu desviar 60% dos materiais do aterro sanitário. Como eu falei, a gente trabalha todo o projeto, a gente trabalha alinhado com esses objetivos de sustentabilidade da ONU, que são as ODS, né, que está alinhado com a Agenda 2030. Então, uma das metas da ONU é a gente reduzir, né, o envio de resíduos para aterro sanitário e eliminar o aterro sanitário até 2030. Eu não sei, é um objetivo muito ousado da ONU, né, mas a gente tenta contribuir o máximo. E aí, voltando mais, o fato da escolha da Maíra não usar materiais de cenografia, vários materiais, eu vou falar deles mais adiante, mas vários materiais que são usados em construção, tirando madeira, e dependendo do estado da madeira, a gente não consegue reutilizar ou mandar para biomassa, né? Ele vai para aterro. Então, quando tem cimento, massa corrida, isopor contaminado, né, esse tipo de coisa, ele vai para aterro. Então, essas escolhas da direção de arte, da produção de arte, são fundamentais para a gente também reduzir esse envio de material. Por quê? Porque aí a gente também reduz a emissão de gases, né, como o CO2, metano, gases poluentes também. As outras coisas eu já falei. E a gente fez aqui o inventário das emissões do projeto, né, que a gente contabilizou transporte aéreo, transporte terrestre, hospedagem, água, uma série de itens numa calculadora para fazer o cálculo de quantas toneladas de carbono foram emitidas. E aí a gente fez uma ação muito legal, que foi uma contrapartida socioambiental, né, na região de Brasília, que é aí o próximo slide, que foi o plantio de árvores nativas, de frutíferas do Cerrado, na região próxima a Brasília, de Planaltina, uma iniciativa que é um assentamento agroecológico. Então, foram plantadas 21 mudas de árvores, né, como compensação. O projeto é um projeto pequeno, então emitiu menos 4 toneladas de emissões, né, mesmo com as viagens e tudo mais, foram emissões consideradas, né, no mercado audiovisual. A experiência que eu tenho foi pouca, mas a gente conseguiu plantar aí essas 21 árvores nativas, justamente. Essa é uma orientação muito que eu gosto de fazer, é que a gente faça essa compensação onde o projeto foi realizado. Então, o projeto foi realizado em Brasília, tinha acabado de acontecer aqueles incêndios, né, aí, e foi muito importante, né, e a gente trabalhou aí com uma galera jovem da Universidade de Brasília, juntamente com a empresa daí da região também. Eles estão aprendendo a fazer esses processos todos, mas assim, é muito interessante, porque você está ali restaurando, né, a mata, mas também você está ali plantando comida, de certa forma, né? De certa forma, não, você está plantando comida também. Então, esse pensamento do que, quando a gente compensa o que a gente não conseguiu reduzir, né? Essa é a ideia de compensar. Compensar é uma ação importante, super importante, porque a gente está precisando de árvores aí, de regenerar sistemas. Mas o mais importante, aí eu volto lá para o começo, só para a gente encerrar essa parte aqui. O mais importante é a gente reduzir consumo, porque reduzindo o consumo você reduz as emissões, né?
e você consegue minimizar o seu impacto. Aí o que você não conseguiu reduzir, você vai lá, calcula e faz a compensação, que pode ser através de plantio, pode ser através, às vezes, de compra de créditos de carbono, e aí é só você certificar de quem você está adquirindo esses créditos também, né? Para vir com as certificações adequadas e tal. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que foi um projeto muito feliz nas escolhas, né, da direção de arte. E eu concluo aqui, depois a gente vai ter mais espaço aí de conversa. Obrigada. Obrigada, Ari. Já já você volta, né? A gente vai falar agora de um projeto bem diferente, assim, porque é um longa-metragem, também inédito, esse sem data ainda de estreia, muitas expectativas, mas ainda sem data, né, Lai? E foi um longa de ficção, de locação, rodado em 3 cidades e 2 países, Brasília, São Paulo e Chile, no Atacama. Então, vou mostrar para vocês como eu fiz com esse anterior, algumas imagens, e depois a Lai vai falar um pouco de como foi o trabalho dela. Peraí, só um minutinho. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Tudo certo. Bom, como eu falei para vocês, era isso, né? 3 cidades muito distintas. A gente, no longa, só para dar um panorama para vocês, a gente acompanha a Ana, uma mulher de 45 anos, que tem uma vida extenuante e rotineira, se dividindo entre 2 trabalhos e um casamento estagnado. A notícia da morte de seu pai é um chamado para o início do road movie. Ana viaja até a mineradora para resolver questões burocráticas, mas acaba se deparando com um passado que desconhecia e descobrindo a si mesma. Em uma jornada física e emocional pelo deserto, enfrenta desafios e reflexões profundas. No trajeto, encontra pessoas que a ajudam a entender melhor sua história e lidar com suas escolhas, perdas e traumas. A arte acompanha a Ana, mergulhando gradualmente no deserto e nesta América profunda, porém fugindo de visões estereotipadas do olhar de fora, que ora idealiza os povos originários como mais sábios ou puros, e ora os vê como arcaicos, primitivos ou ingênuos. Evitaremos as apropriações culturais e puritanismo. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, eu quis ler um pouco desse conceito, mas porque a gente, como equipe, fez esse percurso da Ana. Né? Então, a gente saiu, né? A gente filmou primeiro em Brasília, depois São Paulo, e depois fomos para o deserto do Atacama. Então, a gente também tinha que se desprover dessa visão e tentar mergulhar, não só como pessoas e profissionais ali dentro daquele mundo, mas também como pensar em criar arte ali. Né? Então, sempre quando eu vou fazer filme de locação, eu gosto muito de pensar em como as pessoas se veem naquele lugar, né? E tentar trazer um olhar de dentro. Então, tentar o máximo possível não deslocar coisas, como as pessoas vivem nessa cidade, e tentar conhecer as pessoas para chegar o mais próximo possível dessas realidades ali. Aqui, no caso, estou vendo que está com o nome aqui, Brasília, tem uma foto aqui que é da indústria em São Paulo. Enfim, a gente montou as internas em Brasília e algumas externas, como esse complexo habitacional aí que a gente vê nessa imagem aérea, mas foi basicamente sequências internas, assim, trazendo a realidade da Ana, que no filme a gente não situa como Brasília ou como São Paulo, é alguma cidade do Brasil, alguma metrópole brasileira. E é isso, né? Trazendo uma vida de um casal que habita ali há muito tempo, como eu falei no projeto anterior, buscando ao máximo trabalhar com acervos, trabalhar com objetos que têm uma vivência, que tenham história, que tenham ali seu desgaste. Claro, porque é uma demanda interna do projeto, né? Que trazer essas camadas, trazer essa história, mas também na intenção de diminuir ao máximo o consumo
né? Então, muitas vezes a gente tem que comprar algum objeto e desgastar para parecer que ele está envelhecido. Sempre que possível, eu prefiro que a gente compre o já envelhecido, para a gente não estar comprando mais plástico ou objetos novos em lojas. Eu sei que isso muitas vezes dá trabalho para a produção de objetos, porque em vários momentos é mais fácil ali comprar, mas é uma preferência e que eu tento orientar a equipe como um todo, assim, todo início de projeto eu reúno a equipe toda de arte, de falar dessa vontade, e quando o projeto tem uma consultoria específica sobre, né, uma consultoria específica de sustentabilidade, aí eu tenho um apoio maior, o que é muito bom para mim nesse sentido, assim, me sentir amparada e resguardada de que aquilo ali é um pensamento geral do projeto, né? E não só uma vontade, uma iniciativa minha própria, individual. Nas imagens em São Paulo, a gente trabalhou dentro de uma grande indústria metalúrgica e trabalhamos, a gente teve um apoio muito grande deles, assim, uma parceria incrível em que nos permitiu usar as peças deles. Então, as peças que elas manuseiam em cena e que elas estão confeccionando são realmente peças deles lá, a gente não precisou produzir isso, que seria uma loucura, né? Então, a gente filmou numa grande indústria mesmo e só movendo as peças, as máquinas, as coisas para lá e para cá e utilizando ao máximo o que era já das locações ali. Então, né, são ambientes mais conhecidos por nós, né, que a gente trabalha bastante, Brasília e São Paulo, e aí, de repente, a gente cai no Atacama, que tem uma série de desafios, não só de produção em si, porque apesar de ser uma região muito filmada, parece que é uma região que se filma pouco em relação aos serviços oferecidos por lá para atender filmagens, assim. Tem catering, tem uma coisa ou outra, mas principalmente o que é relacionado à arte, assim, a gente não tem, por exemplo, uma empresa de cenotécnica. A gente tem empresas lá de serralheria, de marcenaria, muito voltadas para turismo, mas ainda assim, as grandes empresas mesmo estão lá, estão trabalhando para as mineradoras, que é de fato o que move o Chile, né? O que sustenta o Chile são as mineradoras do Atacama. E quando a gente vai com o olhar de fora, a gente pensa no Atacama turístico, né? Essas imagens especificamente, essas da esquerda a gente filmou em Brasília, mas são umas imagens que entram lá no meio do filme, por isso que elas estão aqui, mas tentando trazer também um diálogo no que seria esse mundo externo aqui ao Brasil, mas dialogando também com memórias da Ana. Então a gente buscou aqui objetos que dialogassem com esse mundo lá do Atacama. Essas duas imagens da direita eu quis trazer muito assim, para falar do diálogo com a caracterização, assim, o quanto foram maravilhosos os profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar, a Diana no figurino e o Marcos Freire na caracterização, e os produtores locais de objetos também, assim, o quanto houve uma força conjunta, assim, da gente chegar nessas texturas, chegar nesse aspecto que é muito a cara de lá, assim, do pessoal de lá que a gente via, apesar de a gente estar trabalhando com profissionais brasileiros, e para falar para vocês também da questão, assim, de os figurinos, eles, sei lá, não sei um percentual exato, assim, mas pode-se dizer que, em sua maioria, eles foram adquiridos em feiras locais, em pequenas cidades pelo Atacama. Então, a gente conseguiu chegar nesse aspecto, assim, com muita realidade, muita verdade, trabalhando isso lá. A gente tem as locações do Atacama, que são, assim, já um presente, né? E os objetos que a gente encontra por lá, que já chegam com toda essa história e com a realidade deles. Então, é isso, a gente chega e encontra essas locações que
uma vez ou outra a gente tinha que fazer alguma intervenção de limpar alguma coisa, ou em outros momentos de sujar, né, de jogar lixo, ou de tirar lixo, de botar um objeto. A gente, em uma situação, pegou um carro de um ferro velho e teve que colocar ele no meio do deserto, e depois leva esse carro, volta para o ferro velho. Então, fazendo muitas essas parcerias com assim, ferro velho era minha segunda casa lá no Atacama, porque a gente vivia metido em ferro velho, catando coisas, ferros velhos e feiras. E é isso, assim, esse carro foi encontrado, uma pessoa que estava andando com ele na rua, e era assim, o carro que a gente estava buscando ao longo de um mês e não tinha encontrado ainda, e a gente encontra, e a gente trabalha com esse carro e devolve o carro melhor do que a gente encontrou para o próprio dono do carro, né? Então, foram sempre tentativas assim de acordos locais e de consumo local, sempre, à medida do possível. Em alguns momentos não foi possível, pelo aspecto que eu falei, uma característica da região, de faltar algum tipo de fornecedor ou outro específico para o cinema. Então, em alguns momentos a gente teve que trazer, principalmente, impressões em grandes formatos para fazer placas de estrada e etc. A gente teve que levar de Santiago para aqui, no caso, Calama ou São Pedro do Atacama, dependendo de onde a gente estava filmando. Aqui, falando um pouquinho mais específico nessas imagens de consumo de materiais, de consumíveis, né? Que eu adoro fazer esses cenários com natureza morta, coisa linda, né? E a gente tem uma cara desses frutos, verduras e legumes no Atacama que parece que tudo está um pouco já seco por conta da aridez do espaço, então ele traz uma camada a mais nessa natureza morta. E a gente fez doações, agora eu não estou com os números exatos, mas assim, de muitos e muitos quilos de alimento para as comunidades locais. Então, assim, a gente fazia fez esse armazém de beira de estrada, e tudo que era comprado, havia uma atenção muito grande da equipe em destinar a comunidades locais, que há muita precariedade em várias das comunidades, escassez de comida mesmo, então de destiná-los a tempo antes que esses alimentos estragassem. Então tinha esse cuidado, e era muito bonito de ver isso na equipe, mais especificamente na minha equipe de arte, assim, esse engajamento, de pensar na composição do cenário e já, à medida em que estávamos comprando, já pensar para onde eles iam depois. Aqui, não, falei dos ferros velhos, esse aqui à esquerda, um cenário de um posto de gasolina improvisado, que é uma coisa bem diferente que existe por lá, mas a gente não filmou numa existente, a gente montou essa, e foi montado, assim, 100%, não vou falar 100%, porque a bomba de gasolina a gente comprou numa loja, mas eu fiz questão de comprar usada. Tinha na loja nova, e a que eles usavam para trocar o óleo dos carros, e o atendente não entendeu muito quando eu falei, não, eu quero aquela suja, por favor, troca comigo, eu compro a nova e você troca comigo. Então, foi isso, assim, todo montado a partir de ferro velho e feiras. As feiras, assim, era a maior parte do nosso tempo. Se tinha uma feira aberta, tinha alguém de arte frequentando alguma feira, porque na falta de acervos, lá a gente não tem acervos de arte para alocar objetos. Tinha algumas pessoas, alguns colecionadores que acabaram nos alugando alguma coisa ou outra, mas era isso, era feiras, e comprávamos e depois destinávamos para alguém, doações, muitas doações, são inúmeras doações feitas, lá, e tem esses números mais claros. Então, assim, a gente tinha muitos cenários destruídos ou com esse desgaste do tempo, abandonados, e esses cenários, na verdade, eles tinham que ser compostos assim, né? Então, eu acho bonito nesses momentos assim que o lugar se impõe, né? Eu já pensava, é engraçado que quando eu vejo as referências lá atrás, antes mesmo de ter ido ao Atacama, elas são muito próximas dos resultados finais, mas quando a gente chega lá, a gente fala, de fato, aquilo fazia sentido.
e isso se confirma e o lugar se impõe. Então, eu gosto muito de trabalhar em locação por isso, assim, a gente está a todo momento aprendendo e imbuído da própria atmosfera do lugar, e o filme vai ganhando uma camada muito mais forte, né? Aqui a gente montou uma estação de ônibus meio decadente, a Lai vai falar um pouquinho mais sobre ela na sequência, e acima é um frame, abaixo são fotos de visita de locação, e a gente precisava trazer muito lixo a esse cenário. A Lai vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Aqui um outro cenário, que esse aqui a gente montou ele do zero, dentro de uma sala de anexo, em uma capela, num povoado bem pequenininho. Não sei se para quem foi ao Atacama, é próximo ao Vale do Arco-Íris, ele tem um povoado lindo, e que tinha uma capela, e que nos foi autorizado filmar lá dentro e mexer muito, e a gente montou um arquivo, como se fosse um arquivo de documentos públicos, na época se misturava a igreja, né, misturava com os documentos ali, com o cartório. Então, aqui a gente não teve como fugir dos papéis, e aí eram muitos documentos que a gente teve que produzir, um a um, envelhecer, e a nossa personagem, a Ana, buscava uma documentação pessoal lá, então as gavetas tinham que estar repletas de papéis. E daqui a pouquinho a Lai vai falar também como é que a gente trabalhou isso, pensando especificamente na sustentabilidade. E é isso. Deu um panorama geral aqui, porque, como eu falei, o filme está inédito. Esse eu posso mostrar bem menos do que eu podia mostrar do Como Nascem os Heróis, mas só para dar um panorama assim, do que foi essa nossa viagem, e um pouco da viagem da nossa personagem Ana, interpretada pela Simone Liesco. Eu vou passar a palavra para a Lai, que vai seguir falando mais da questão da produção de impacto. Bom, eu vou usar aqui o meu celular. Você vai passando, eu vou só me baseando aqui, só para me antecipar o que você vai passando dos slides. Mas estava aqui me perguntando por onde começar, né? Porque, assim, é um filme extremamente desafiador, que foi filmado no Brasil, em Brasília e São Paulo, depois no deserto do Atacama, em Calama e São Pedro de Atacama. Muita gente envolvida, muitas mudanças, o cinema é muito rápido, mas eu acho que eu gosto de começar pela comunicação, que a Ariane falou, e eu concordo plenamente. Eu acho que a gente só consegue fazer tudo que a gente faz quando a gente tem o engajamento da equipe. Eu gosto de pensar que o plano a sustentabilidade da colmeia, ela partiu de um plano de redução de carbono. Então, muito mais do que só compensar as nossas atividades, porque é uma atividade que impacta absurdamente o meio ambiente. Né? Tem uma frase que eu não sei de quem é essa frase, a Maíra já falou dela comigo, o Bruno já falou dela comigo, que dizem que por onde o cinema passa não fica nem grama, tamanho o impacto. E aí a gente parte de um plano de redução de carbono onde a gente pensa os principais emissores de carbono, na verdade, para não ficar falando só do carbono, porque algumas pessoas podem não entender, vamos falar de impacto, que é esse rastro que a gente deixa no mundo. E no cinema deixa rastro quando a gente se desloca para uma locação, quando a gente pega um avião para ir para alguma cidade, no caso foram muitas passagens aéreas, que era inevitável. Hospedagem, a depender da hospedagem, se essa hospedagem faz gestão de resíduos daquele café da manhã é diferente de uma que faz, então vai impactar mais ou menos. Os resíduos de uma produção, se são reutilizáveis ou se são plásticos, vai impactar mais ou menos. Então a gente partiu dessas principais fontes para fazer um plano de redução, primeiro de tudo, né? Então tem coisas que a gente pode reduzir. Eu coloco em 3 abordagens. A gente reduz, a gente gera o que a gente não consegue reduzir e a gente compensa o que a gente nem conseguiu reduzir ou não conseguiu gerir. E ainda que a gente faça essa gestão, a gente precisa de alguma forma compensar. Então, eu vou dar só exemplos básicos, assim, que o copo, que é uma coisa que eu nem sei se as pessoas consideram mais aparentemente inofensivo, porque é muito inofensivo. Um copo demora 400 anos para se decompor, mas é facilmente substituível. A gente consegue substituir por um copo reutilizável. A alimentação é algo que a gente não consegue substituir, que a gente não há o que fazer. As pessoas precisam se alimentar todos os dias no set, e eu acredito que seja a maior quantidade de resíduos que a gente gere, que produz.
né? Mas a gente tem como gerir, a gente tem como destinar para compostagem, para um processo que é correto, que não vai se decompor de forma completamente equivocada no aterro sanitário, prejudicando a fauna, a flora, a população ao redor, as comunidades. E tem aquilo que a gente não consegue gerir de jeito nenhum, passagens aéreas. A gente precisou comprar dezenas de passagens aéreas para colocar a equipe para chegar no deserto do Atacama. E aí, nesse caso, como a Ariane falou, a gente rastreia, né? Então a gente tem ali um inventário de todas as passagens compradas, de todas as pessoas, de todos os trechos, para no final a gente entender quanto aquilo ali resultou em carbono e impacto para o meio ambiente para devolver de alguma forma para ele. Neutralizar acho que não é a palavra certa, compensar 100% também não acho que seja o termo correto, mas devolver de alguma forma o impacto que a gente gerou. Agora, voltando para a comunicação, a gente só vai conseguir fazer tudo isso se a gente envolver a equipe. A gente começou com um manual de boas práticas, então toda a produção a gente faz esse manual explicando primeiro sobre respeito entre a equipe, o que a gente considera um ambiente saudável, o que a gente considera um ambiente harmonioso, é, o que é assédio, porque às vezes a gente sabe que violência é crime, mas a gente não sabe o que é violência, então a gente explica numa cartilha o que é o assédio sexual, como ele se caracteriza, o que é o assédio moral, como a gente vai fazer a gestão de resíduos, como a gente está pensando a nossa produção para aquela pessoa que recebe esse manual já chegar entendendo que essa produção está atenta a muitos detalhes. Dar algumas explicações mais básicas, né? Aqui nesse quinto slide eu acho que está pequeno, mas dá para ver que a gente coloca o que são os resíduos recicláveis, da mesma forma depois a gente colocou o que são os orgânicos, o que são os rejeitos, o que de jeito nenhum a gente consegue mandar para reciclagem ou compostagem, ele vai mesmo para o aterro sanitário. E aí, a partir dessa comunicação, a gente começa as outras ações. A primeira ação que eu gosto de fazer e que ela é básica, né? Muita gente já fala, ah, e agora todo esse copinho que vocês querem dar um copo reutilizável, nem tudo. Eu diria, começa pelo copo, porque o copo é uma coisa que você acaba gerando um engajamento entre a equipe começa a entender a sustentabilidade como uma coisa muito básica, é quase como se você estivesse numa escolinha dando copo para as crianças, assim, gera uma interação, as pessoas querem saber por que você está dando, algumas pessoas falam assim, ah, obrigada pelo brinde, aí você deixa elas falando. Obrigada pelo brinde. Aí, numa reunião de start, você fala: olha, vocês receberam esse copo, essa garrafa reutilizável, porque a gente não vai fornecer copo descartável, e explica, e aí começa o envolvimento, começam as brincadeiras, começa o engajamento da equipe em torno de tudo que a gente faz. Aqui a gente eu coloquei essas diretrizes por departamento, porque a gente também faz essa reunião com os departamentos que mais impactam, né? Então, arte, catering, figurino. Como a Ariane também falou, não é para ser uma imposição, e como a Maíra falou, não é para ser algo que se sobressai à frente da qualidade artística e técnica do produto, então tem que ser uma coisa muito bem equilibrada. Tem muita coisa que a gente quer fazer e não consegue, porque a gente ainda está dando passos lentos e entendendo como isso funciona para o nosso mercado. Então, eu lembro na nossa reunião que foi brilhante nesse sentido, porque é um debate mesmo. Quando eu falei sobre as tintas e produtos químicos, acho que até a Maíra podia dar uma palavrinha sobre isso, que eu perguntei se existia a possibilidade da gente trocar as tintas por base de água, e aí a gente entrou em todo um debate sobre o quanto isso é mais custoso, então também depende de um envolvimento da executiva, né, e disposição financeira mesmo, de deixar que compre essa tinta, talvez nem sempre por ser ecológico ela vai ser o que o profissional precisa, então a gente também teve isso na maquiagem, do maquiador falar pra gente, olha, é incrível a ideia, mas essa maquiagem aqui que você está propondo, e tô abrindo muito claramente, tá, os desafios de tudo isso. Essa maquiagem que você está me propondo é maravilhosa, mas eu preciso dessa atriz num deserto por horas com essa maquiagem não vai sustentar. E eu acho importante da gente falar desses desafios, porque é de repente uma conversa com uma marca brasileira, uma marca ecológica, que vai fazer com que daqui a pouco a gente tenha uma marca pensada para o cinema, porque né, numa conversa a gente descobre que é ecológico, seria o ideal, mas não vai funcionar para a parte artística, então não tem como a gente fazer. Isso em todas as áreas. Catering,
brilhante todas as ações que a gente propôs, a escolha de alimentos, a gente conseguiu pegar todos os alimentos de pequenos fornecedores, opções vegetarianas e veganas. Agora, eliminação de plásticos descartáveis. Tem o papel filme, que é muito difícil de ser descartado, porque a comida pode cair, eles ainda não sabem, ainda não tem uma opção para isso. Então, estou abrindo mesmo os desafios desses debates que a gente tem no início, porque acho que é assim que a gente vai encontrar outras soluções. Deixa eu ver qual é o próximo slide aqui. Eu já falei da eliminação do... Você pode passar para mim, Maíra, por favor? Eu já falei da eliminação de plásticos de uso único, então tiveram também outras ações para eliminar plásticos. O catering não tinha plástico nem no Brasil, nem no Chile. A gente teve que hospedar a equipe em todas as cidades, então aqui em Brasília a gente conseguiu colocar garrafas acredito que de 5 litros para todo mundo, para evitar garrafas menores. No Chile a gente já conseguiu repensar melhor isso, então a gente colocou garrafões retornáveis com dispersores. Os sacos de lavanderia eram reutilizáveis, a gente pensou para cada setor mesmo de produção, desde a hospedagem até o transporte, tudo que a gente poderia reduzir. Pode passar, esse pode passar. A gestão de resíduos em Brasília, eles foram separados e destinados ao serviço de limpeza urbana. A gente conseguiu destinar 100 quilos aproximadamente de orgânicos para o projeto Compostar, que é um projeto que tem aqui em Brasília, que trabalha com o processo de compostagem termofílica. Em São Paulo, a gente conseguiu destinar 58 quilos de orgânicos para o sítio Sampa, que é uma horta urbana que vende verduras, legumes a preços menores, então contribui com a agricultura familiar, e 27 quilos de embalagens doadas à Copemare, que é a primeira cooperativa de catadores de resíduos de São Paulo. No Chile, muito desafiador, porque aí você chega num espaço em que você não conhece mesmo, aí tem a barreira da língua, tem a barreira cultural, mas a gente teve ali, eu não sei se tem alguém aqui da equipe chilena, mas estiveram nessa linha de frente com a gente em busca de uma empresa que conseguisse fazer essa ponte no set. A gente conseguiu uma empresa muito boa, então a gente geriu mais de 0,5 tonelada de resíduos nesse processo inteiro no Chile, e a gente pode dizer hoje que a gente conseguiu desviar de aterros sanitários aproximadamente 85%. A meta era 90%, mas acho que também muito ousada para um filme tão desafiador quanto que a gente estava fazendo. E falando agora sobre arte, entrando no que a Maíra mostrou ali um pouco atrás, do que... Deixa eu ver se a gente consegue uma foto. Você consegue voltar na foto da edícula? Nessa edícula, especificamente, um dos pontos mais positivos, né, que eu vejo no trabalho da Maíra é isso, assim, ela trabalha com o que tem na locação. Era uma super preocupação que eu tinha, como é que a gente vai fazer com madeira, como é que a gente vai fazer com ferro, e de repente eu vi a Maíra ali trabalhando com o que tinha no espaço, em praticamente todas as locações. Então tiveram 2 locações que a gente precisou realmente da gestão de resíduos, que foi essa da edícula, em que a Marina, que é assistente de arte, pediu que a equipe, todos os resíduos que tivessem ali nos quartos, nas hospedagens, levassem para a sala de arte. Então essas caixinhas que estão dentro dessa caixa de papelão, ela é da garrafa que a equipe recebeu para não usar copo plástico na produção, latas de cerveja, tudo isso foi levado para a edícula, e aí gravaram a cena e a gente logo depois entrou com as lixeiras de separação de resíduos e tirou tudo, limpou tudo. E nesse dia a gente teve, se a gente pega o gráfico que está numa página depois dessa, esses são os vídeos, se você quiser passar. Vamos filmar silêncio, por favor. Vamos filmar. Dá pra entender. É da Simone.
Bom, vou passar aqui. Era essa, né? Aham. E aí a gente vê um reporte, porque a gente tinha semanalmente o reporte do que a gente geria de resíduos. E a gente vê aqui que essa cena foi gravada no dia 5/5, então é um aumento do número de recicláveis, não porque a gente da produção produziu, mas porque tinham esses resíduos, esse lixo cênico, né, que estava na produção, e aí ele foi para reciclagem. Ia para uma empresa chamada Redimi, que gera renda para aproximadamente 7 pessoas da região que trabalham só com isso. E todos os orgânicos eles destinavam ao agricultor local. Então, todos os orgânicos, aqui a gente consegue ver o reporte da primeira semana, o total de orgânicos 79 quilos, porque o catering também fazia um super trabalho de redução, de não desperdício. No final, fazia marmitinhas para levar, a gente tinha todo esse cuidado. Total de recicláveis, 28 quilos. E basura, 24 quilos na primeira semana. E a segunda cena, que também, aí sim, nesse dia foi uma geração de papel absurda, mas, de novo, a gente tanto conseguiu reaproveitar, acho que dá para passar esse vídeo, Maíra. Lo había olvidado. Por completo. Aquí. Era uma cena numa igreja em que a Ana vasculhava documentações da família para tentar encontrar algo. E todo esse material que foi usado nessa igreja, ele foi trazido da Promet, não foi? Do hotel, que era uma outra locação, que foi a primeira locação do filme. Então ele foi reaproveitado de outro lugar, foi usado nessa cena e levado para reciclagem. Foi o dia que a gente mais produziu recicláveis de toda a produção, do início ao fim. Então a gente vê que da semana inteira, 189 quilos de resíduos recicláveis, 162,5 foram desse dia 19 que a gente filmou, só de papéis, mas também foram para reciclagem. E aí, de novo, eu bato na tecla de que é muito importante que a gente faça essa comunicação com a equipe. Toda semana, quando eu recebia o reporte, eu mandava um e-mail, e nesse e-mail eu falo que a gente, em um único dia, gerou 146 quilos de resíduos recicláveis, que a gente mandou isso para uma empresa que vendia isso para a indústria, que isso estava gerando renda para uma família de 7 pessoas. Que a Maíra, eu coloco aqui embaixo, se a gente dá um zoom, a nossa diretora de arte leva há anos, né, incorporando a sustentabilidade nos seus projetos, evitando excessos, aproveitando com criatividade os recursos disponíveis, muitas vezes reutilizando elementos da própria locação. Os papéis utilizados na cena, tudo o que a gente estava fazendo, eu compartilhava com a equipe sempre. Isso por e-mail, isso no WhatsApp. Então, aqui em Brasília, quando a gente fez a primeira coleta, né, e levou pro serviço de limpeza urbana, eu fui até lá, levei os resíduos, fiz um vídeo com as meninas limpando e mostrando a importância desses resíduos chegarem limpos e não todos melados e todos misturados, e mandei no grupo, e aí as pessoas vêm, reportam, né, que não sabiam que funcionava dessa forma, não sabiam porque você não pode separar o orgânico do reciclável. Então, acho que o ponto-chave para mim dessa experiência foi envolver do início ao fim a equipe em absolutamente tudo que a gente estava fazendo, inclusive os desafios, porque nem tudo dava certo. Então a gente teve, por exemplo, em uma determinada semana, na primeira, a nossa energia limpa ficou parada na fronteira. Enfim, todo mundo sabia o tempo inteiro o que estava acontecendo e todo mundo se engajou bastante. Então, aqui a nossa gestão de resíduos tóxicos, as bitucas de cigarro, a gente conseguiu 1.195 bitucas de cigarros descartadas corretamente. A gente só tem, acredito, no Brasil uma iniciativa que faz esse trabalho, que é a Apoiato, que acho que a Ariane trabalha com eles também, né? Que transforma em papel e destina a artesãos. No Chile, eles transformam em acetato de celulose e vendem para a indústria, e aí fazem óculos. Então, tudo isso eu compartilhava com a equipe, porque de repente, né, às vezes eu vejo assim, no dia a dia mesmo, um não entendimento. Então, como é que a gente envolve
essas pessoas, acho que só dizendo, por favor, coloca aqui a sua bituca, ou de repente mostrando para elas no que aquilo ali vai se transformar, ou quem aquilo ali vai beneficiar. Aí pode passar a nossa energia solar, que é um outro desafio, né? A gente implementou pela primeira vez nesse set e foi muito bom para o trabalho da logagem. A gente estava gravando em regiões onde nem sempre a gente tinha energia, e aí a gente tinha essas energias solares que eram portáteis, que estavam com a gente ali, que primeiro num lugar onde tinha energia elétrica e uma falta de luz, uma queda de energia, a gente conseguia sustentar a logagem do material do filme. Em lugares desertos, onde a gente filmou muito, a gente também tinha a possibilidade de logar em tempo real. E a base era abastecida também por essas estações. Então, as pessoas que trabalhavam na base em laptops trabalhavam ali com seus laptops carregados o tempo inteiro nas estações. Um desafio que a gente tem é que elas não são suficientes ainda para a filmagem em si. Então, os equipamentos em uma noturna, por exemplo, eles ainda precisam do uso de um gerador. E aí, obviamente, a gente vai ter outras soluções, mas trazendo aqui para a gente debater sobre isso. E, por fim, o estágio que a gente está agora é o de cálculo, porque, como a Ariane falou, existem muitas formas de compensar tudo aquilo que a gente impactou. Então, passagens aéreas, alimentação, hospedagem, combustível para transporte terrestre, tudo isso foi rastreado, tudo isso foi inventariado, a gente tem os dados de tudo e a gente está passando por uma calculadora de carbono para fazer a compensação via reflorestamento. E aí tem várias outras opções, né, o crédito de carbono, mas eu sempre cito o reflorestamento porque é o que a gente faz em todas as nossas produções. Tem muita coisa, né? A gente vai passando e vai lembrando Muita de coisa. tanta coisa. Estava lembrando de uma conversa nossa sobre inteligência artificial, né? Sim. O quanto impacta e o quanto é difícil a gente calcular e mostrar. Quantas imagens a gente gerou, fotos de inteligência artificial. Uhum. Então é muita coisa, né? Mas a gente vai fazendo a nossa parte aqui É, e aprendendo juntas, né? A sim. cada projeto. Agora a Camila vai falar da produção do Sintonia, junto com a Ariane. Oi, gente, tudo bem? Nossa, deu quase que uma explosão aqui. Tá participando e ver isso tudo. É uma coisa impressionante. Eu acho que, para mim, sempre foi uma questão, né? E a primeira vez que eu escutei que a gente vai fazer um projeto que tem sustentabilidade, explode mesmo, porque a quantidade de materiais que eu uso, né? Porque eu faço produção de arte, então é isso, vem a demanda da direção de arte e do filme, né? Então, assim, enquanto vocês foram falando, eu fui imaginando 1 milhão de filmes que eu fiz com 1 milhão de situações que você não tem como fugir, né? Então, assim, se a gente for falar do Sintonia, a gente tinha que construir uma cadeia, né? Então, assim, não tem como você filmar numa cadeia. Então, no filme que eu terminei de fazer, a gente tinha uma cena em que a gente destruía um carro batendo numa caçamba. Então, quando a palavra sustentabilidade vem, para mim, explode um pouco, porque o que eu faço é produzir materiais que, né, a gente usa PS, a gente usa acrílico, a gente usa muita impressão, a gente usa muita madeira. Então, a primeira vez que falou, a gente tem aquele momento de, mas como é que eu faço? Como é que eu participo? É possível? Primeiro vem o é possível, né? Eu acho que algumas coisas que vocês falaram de palavras-chave, né? Coletivo, equipe, é o essencial, né? Então, se a gente vê logo no início de cada filme onde a sustentabilidade está, as primeiras reuniões, acho que todo mundo tem o mesmo impacto que eu, assim, como é que a gente vai trabalhar isso aqui, né? Então, primeiro vem o medo dos materiais. Aí eu lembro que na primeira reunião, quando eu conheci a área, eu fiquei assim, materiais alternativos. Aí eu lembro que no Luz eu falei, a gente vai usar fórmica PET. Para mim foi, eu consegui, achei alguma coisa.
Depois a gente vai entendendo que a madeira, se ela tem o certificado, também menos mal, que então a tinta base d'água menos mal, porque o primeiro impacto eu não consigo trabalhar sem essas coisas. Aí você entende que tudo bem dentro do possível. E vai indo, né? Eu falei no início do isopor, porque para mim, historicamente, na minha vida, foi o que mais me impactou, porque eu fiz alguns projetos de mundo inventivo, e aí teve um deles que chama Que Monstro Te Mordeu, que era só isopor, só isopor. A gente esculpiu o cenário inteiro em isopor. E quando terminou, eu não sabia o que fazer, porque você não tem para onde levar, não tem o que fazer. Aí eu lembro que alguém falou para mim, se aquecer, ele desaparece, vira um gás. Então, assim, foi uma coisa muito louca, porque eu precisava desproduzir e eu não sabia o que fazer. Então, é complicado. Mas aí veio algo que impactou, vou passar aqui a minha apresentação. Veio algo que impactou primeiro, no início, para mim, a minha vida pessoal, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar a tela inteira. Você vai ali visualizar, né? Aqui foi. Tá certo? Então, aí começou falando um pouquinho da minha vida pessoal. No Sintonia 2, a gente estava na pandemia. E eu tinha um contato, um cuidado com a parte de alimentação muito mais próxima. Porque a gente tinha que fazer a coisa de entregar cada marmitinha individual, embalado individual, com segurança para cada pessoa. E aí uma pessoa da equipe colocou um cartaz perto da cozinha falando sobre um hospital que aceitava doação de tampinha e lacre. Então, essa é a primeira lembrança que eu tenho na minha vida de uma movimentação grande que eu fiz em relação à sustentabilidade e à ajuda ou um processo de algo que depois se tornaria outra coisa, né? Eu sei que ali começou, eu comecei a andar com uma caixinha e com o meu cartaz próprio e a juntar as tampinhas e o lacre. O primeiro sentimento é que qualquer movimento que você faça incentiva, né? Ou contamina quase. Hoje em dia, pessoas guardam por meses e quando me encontram, me entregam a sua tampinha ou o seu lacre e sacos, né? Então, essa foto em questão foi que é o Sintonia que a gente vai falar aqui hoje, a quantidade de tampinha e lacre que a gente conseguiu juntar, que depois eu levei para um hospital, né? Então, assim, tem sites de coleta sobre esse assunto que você pode encontrar o lugar mais perto da sua casa para levar. Pode reverter tanto para coisinhas de pet hoje em dia, como cadeira de rodas, né? Então, esse foi o primeiro movimento que eu fiz pessoal, que não tem a ver com sustentabilidade em cinema, que foi para minha vida para sempre agora, né? Aí, falando sobre incontaminar, essa cadeira de roda da foto foi uma pessoa da equipe do Sintonia 5 que trouxe para a gente doar. E essa coisa de o que a gente vai fazer com os materiais ou aonde vai doar é muito coletivo, assim. De repente, quando você diz que o filme tem sustentabilidade ou que a gente vai dar destino para tudo, cada pessoa traz uma ideia, né? Então, essa Cotolengo foi uma pessoa da equipe, a Elô, que indicou esse lugar para a gente levar as coisas, né? Além da cadeira de rodas, que foi a Jo que trouxe para doar, tem o sabão em pó. O sabão em pó é isso, quando o filme tem sustentabilidade, eu acho que você pensa em tudo que aconteceu nele, né? Então, no Sintonia 5, a gente tinha uma cena que a gente tinha que montar um caminhão com, sei lá, acho que eram 500 caixas de sabão em pó. Então, a gente comprou muito sabão em pó. E a gente doou
para esse lugar, Pequeno Contolengo, tanto a cadeira quanto o sabão em pó que foi usado em cena, né? Então, é isso. No fim, você consegue ou tem que tentar dar um destino para qualquer coisa que você possa usar no filme. O sabão em pó é uma coisa rara, né? Mas a gente conseguiu dar destino para isso também. Aí vem o meu contato inicial, né? Foi no Luz que eu conheci a Ari, que está aqui com a gente. E tive uma primeira reunião sobre sustentabilidade, cinema verde, que foi o primeiro momento que eu tive essa explosão de como que eu vou fazer isso, para onde eu vou, como as pessoas resolvem, já existe uma agenda, como é que a gente vai fazer. E aí, nessas fotos, tem o primeiro desafio do Luz. O espaço que a gente ia usar para construir o nosso cenário, ele tinha um cenário construído, que é esse que vocês estão vendo. Tudo que está nessas fotos é falso, é madeira, é construído. Então, o primeiro desafio que foi posto para mim foi o que vamos fazer com este material. Não era só desmontar, para onde vamos levar, como vamos reutilizar, né? Eu acho que tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que são naturais. Vendo vocês falarem, tem certas coisas que eu já fazia, porque eu acho que porque é isso, faço produção de arte, trabalho com orçamento, então tem alguns pensamentos que são naturais, né? Então, assim, trocar coisas que você compra novo, que vocês falaram, por coisas já usadas, a gente faz bastante, porque esse envelhecimento natural da vida, por melhor que sejam nossos artistas, é inigualável, né? Então, assim, já aconteceu muito você comprar um objeto também, uma garrafa e trocar por uma garrafa já usada, ter que ir no ferro velho para comprar ferro velho. Eu já construí um ferro velho num filme, e aí peguei tudo de um ferro velho para colocar no cenário. Então, eu acho que o primeiro movimento sempre é ver se o cenotécnico ou se a mão de obra que a gente tem consegue reutilizar. Então, daí, quando a gente desmonta, a gente vê se a gente consegue alguma tapadeira que dá para ir para o cenotécnico reutilizar. Aí, agora, vem as fotos do que não dava para reutilizar e a gente levou para a biomassa, que foi a primeira vez que eu escutei falar, que a área apresentou para a gente. Então, foram caminhões e caminhões que levou o cenário para esse lugar. Então, aqui são os comprovantes, mas são os comprovantes da empresa que recebeu a madeira, que vai virar biomassa. Então, cada um desses comprovantes tem o peso da madeira, né? E aí eu fui entendendo com a Ari que era esse tipo de atitude que a gente ia conseguir calcular no final, para então transformar em algo positivo, né? Então, esse foi o resultado do Luz, né? Aí a gente vem para o Sintonia. Lembrando disso que eu aprendi, o início do Sintonia foi trazer, então, madeiras de outros projetos para reutilizar no nosso cenário. De primeiro, não comprar, ver o que você consegue. Então, essas madeiras a gente conseguiu no acervo da Golani, que são as madeiras que foram utilizadas no Sena, que foi o projeto que teve antes do Sintonia. Então, isso pode englobar tudo, né? Em todos os filmes sobra saco de lixo, material de limpeza, vassoura, balde, papéis, envelopes, canetinhas, etiqueta, post-it, madeira, adesivo, pastas. Então, tudo que você sobrou do seu filme anterior, você já pode começar fazendo essa primeira movimentação de reutilizar. E aí, a Ari, sempre muito presente com a gente foi fotografando tudo para conseguir fazer esse cálculo depois do quanto a gente conseguiu ser sustentável, né? Então, aqui é um exemplo, são exemplos de madeira que veio do Sena. Essa parte foi uma parte até que a Ari pediu para eu colocar, que é tentar ver nas locações, como as meninas estavam falando também, de utilizar a locação, né, para poder conseguir construir menos. Então, a gente tem aqui como era na primeira foto, como era a locação, e a gente consegue perceber na segunda foto que a parede a gente usou da locação, né?
esse também já é um pensamento que vinha na minha vida meio automático, até porque eu sinto que é isso. Como eu faço a produção de arte e trabalho com orçamento, então esse primeiro passo de tentar fazer menos coisas, né, produzir menos gasto também, é sempre um pouco automático, né? Então a gente sempre tenta tentar que a alocação nos ajude a poder gastar menos, né? Aí aqui é quando já está acontecendo, né? Então você tem alocação, você já viu que você consegue utilizar dessa alocação, então gastar menos, consumir menos, mas vão ter coisas que são inevitáveis, você teve que fazer, né? Então, assim, tem um exemplo do salão de beleza, que a gente teve que colocar essa parte de plantas artificiais. Eu sempre falo com a galera da produção geral e de locação que o que a gente conseguir deixar nas locações que a gente usa, para a gente é positivo. Pensando muito em tinta, por exemplo, é muito gasto, tanto para a natureza quanto financeiro, se você tiver que pintar um lugar e depois que filmar, repintar. Então eu sempre tento introduzir aquele pensamento, será que essa pessoa pode gostar da cor que a gente vai pintar a locação dela? E aí a gente consegue, então, não ter que repintar. Então eu sempre tento introduzir isso, né? O que a gente vai fazer aqui que consegue não virar um lixo, mas sim algo para o próprio local, uma melhoria para o próprio local. Então, no caso do salão de beleza, ela ficou com as plantas artificiais para decorar o salão dela. A terceira foto são de treliços de ferro que a gente teve que fazer, porque a gente tinha um cenário do pátio, né, da cadeia, que não tinha como não fazer, que a gente conseguiu dar para uma pessoa da equipe que vai usar na construção da casa dela na vida real. Então, durante o processo, a gente vai levando esse pensamento do que a gente consegue não refazer e do que já que foi feito, o que a gente consegue fazer com isso, né? Não pensa nisso só no final, né? Aí, chegamos ao final do filme, a desprodução. A desprodução foi um momento muito especial, onde eu me juntei com o pessoal da sustentabilidade e a área e falei, então tá, é isso que vai acontecer, esse filme nós vamos fazer desse jeito e vamos pensar em tudo, absolutamente todos os materiais. Então a gente separou tudo. Separou piso, separou vidro, separou PS, separou madeira. E aí eu fui me comunicando com a Ari. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Você tem uma ideia para isso? E a equipe entra muito junto. Então, assim, vem um motorista que fala para você, olha, eu conheço um lugar que manda tinta para outro lugar que vai para uma comunidade, que vai para uma ONG. Aí tem uma outra pessoa que fala, eu consigo tal pessoa que está construindo a casinha dela e precisa de piso. Então, todo mundo se une, né? Nesse momento, é uma coisa que realmente contagia, né? E cada um traz uma ideia e uma contribuição. No caso, o primeiro passo foi pensar no que aconteceu comigo. Da mesma forma que eu peguei a madeira do Senna, eu pensei, bom, vou mandar essa madeira para algum lugar. Então, a gente mandou esses caminhões para o DNA, que era um projeto que eu sabia que ia acontecer logo depois. Uma das pessoas que trabalhava comigo até saiu do Sintonia e foi para lá. Então, mandamos essa madeira para lá. E aí vem a contribuição coletiva que eu estava falando. Já vem alguém da equipe e fala, olha, porque essa madeira é uma madeira, entre aspas, inferior, né? Essa é uma madeira de obra, madeirite que a gente usa. Que no caso a gente não usou em cenário, a gente foi usar essa madeira para construir uma sala onde a gente ia guardar as coisas do filme. E aí no final alguém veio e me trouxe essas pessoas que estavam precisando disso e a gente mandou para a comunidade Jequiti. A gente conseguiu mandar para eles esses EVAs que eles estão segurando e a madeirite. Aí veio esse casal, que também foi do coletivo das pessoas achando como nos ajudar a resolver essa nossa situação. E eles ficaram com todo o PS do filme, que tinha bastante, assim, artes gráficas é uma questão, né, em cada filme, e com os pisos. Então, a gente vê, teve um motorista também que se disponibilizou a levar para eles, era bem longe,
E aí levou todos os PS e os pisos. Ó, pra vocês verem como era difícil chegar num lugar, né? E aí eles recebendo lá. Aí veio os vidros, então, porque a gente foi realmente... desculpa. A gente foi realmente vendo item a item, né? E aí veio uma outra contribuição falando da Favela da Paz, onde a gente conseguiu levar todos os vidros. Todos os vidros que a gente usou no filme, nas construções das casas, a gente separou, contabilizou e mandou. Aí veio o que não tinha o que fazer. Chegamos no momento em que, a partir daqui não tem como reutilizar. Então, nós tivemos que ir atrás de caçambas que dessem um destino também tipo biomassa ou biocombustível para as madeiras. Essa empresa é uma empresa parceira que a gente usa bastante. E aí a gente começou a lotar as caçambas de madeira. Ó, aqui são os comprovantes que ele ia passando da quantidade de madeira que a gente não conseguiu reutilizar, que a gente teve que mandar para esse espaço. Então, esses bugs que vai dando, né? É realmente uma quantidade absurda, né? Aí nós tivemos outro evento no filme que... É isso que eu tô falando. Para mim, a gente falou no começo dessa apresentação de filmes que eles foram super pensados, né? Junto com a sustentabilidade. Eu tô falando de um projeto em que eu não tinha como fugir da maior parte das coisas que a gente causou, vamos dizer assim, né? Então, aqui a gente tinha uma cena que tinha que construir um barco que ia estar na água, e onde eles iam esconder drogas, né? No fim, a gente picotou esse barco para conseguir também mandar para um lugar de reciclagem que pesou. Incrivelmente, ferro de todo o lixo que eu causo, né? É o único que retorna até financeiramente. Então, o ferro foi a única coisa que a gente consegue vender. É a única coisa que ainda tem um valor, né? Então, a gente conseguiu esse dinheiro de retorno para o projeto no final. Aí, aqui eu faço uma homenagem, né? Aqui está a equipe inteira, objeto, mas eu faço uma homenagem especial para a minha equipe no projeto, o César, a Alana, Elô, as duas Nath Mendes e Oliveira, Aninha e Raivish, porque realmente é uma coisa que a gente sente que, se não for coletivo, se a equipe não vier junto, eu acho que vocês escutam muito isso, né? É uma coisa que dá muito trabalho, né? Eu escutei nas outras apresentações, né? Vai ser mais difícil achar usado do que comprar novo. Então, assim, sim, dá muito trabalho. Então, se a equipe não se incentivar, não quiser estar junto, fica muito mais difícil. E a equipe do Sintonia, tanto de objeto, que a Mari Herman organizava e cuidava, quanto de produção de arte, se a equipe não entrar junto, fica impossível, né? Eu sei que dos meus colegas que trabalham com sustentabilidade, que é o que a gente mais escuta, né? Introduzir o copinho, todo dia aparece alguém que diz que esqueceu. Então, assim, introduzir essas ideias é muito difícil, dá muito mais trabalho. Então, eu preciso passar esse momento de agradecer a equipe que topou separar tudo, pensar tudo durante o processo todo para que isso fosse possível, né? E aí eu mostro rapidamente, eu não sei se vai ter algum lugar depois que a gente consegue enviar, que fique online ou colocar na Brada, mas a gente vai criando uma agendinha, né? Então a gente tem aqui os endereços de loja de tinta, que todas as latas de tinta foram lavadas e enviadas para esses endereços. Então, isso também foi uma coisa que introduzi na minha vida, que eu conheci ali. Tem as caçambas, né, que vocês viram as fotos delas.
E aí outros lugares, tudo vai virando um parceiro, né? Então aquela favela da Paz que vocês viram que recebeu os vidros, tá aqui. Todos os lugarzinhos que a gente vai conhecendo vão virando parceiros, porque no fim essa é a minha vida, né? E eu trabalho com isso e todo filme eu tenho essa mesma questão, né? Então acho que esse é um pouco da minha experiência, de como foi o Sintonia para mim e a primeira vez que eu tive a sustentabilidade, assim, presente diariamente num projeto. Muito Eu acho que a legal. Ari que teve comigo nos dois, no Luz e no Sintonia, vai falar um pouco agora Sim. dos dados. Eu quero começar assim, na verdade eu dividi um pouco ali no começo, né, como nascem os heróis, vou falar mais agora do processo como a gente trabalha, mas assim, eu tenho uma admiração imensa pela Cami, eu sempre uso ela como referência, porque isso que vocês viram é assim, ela lidera mesmo, ela incorporou isso para a vida. E é impressionante os resultados, né, que a equipe consegue atingir, né? A gente está ali só de incentivo, mas quem põe a mão na massa, quem faz acontecer são as equipes mesmo, que é maravilhoso. Eu vou compartilhar aqui também algo com vocês, contar um pouquinho do que rolou, assim, né? A Cami já detalhou bastante, não sei se está aparecendo. Tá aparecendo. Que às vezes não aparece lá no YouTube, né? Mas eu acho que tá rolando. Deixa eu ver. Desculpa, gente, isso é uma questão técnica. Bom, continuando, né? Mais uma vez, assim, a gente, em relação a que tá a falta da equipe, né, de arte, a gente fez essa reunião inicial. O Chiquinho, o diretor de arte, também ele é bastante engajado na vida pessoal com esse tema também. Então foi uma equipe maravilhosa de trabalhar e desde o início a gente teve esse privilégio de trabalhar com essa equipe e também com a equipe de objetos, figurino, né? Então assim, realmente esses papos, a gente começa essas conversas no início da pré-produção. O ideal dos mundos é a gente começar ali na preparação, ali na última semana, quando já está entrando equipe de direção, equipe de arte, no final da preparação já tem bastante gente, porque é onde está se pensando, planejando as coisas, né? E aí a gente tem como a Lai falou, né? A gente faz um planejamento, né, estratégico para o projeto, mas a gente precisa validar esse planejamento especificidade é muito importante, né? Então, e no Sintonia a gente conseguiu fazer isso bem, né? E foi muito produtivo, como vocês viram aí com a questão da arte. Mais uma vez, a gente compartilha informações, a gente tem as dicas verdes para colocar na ordem do dia, desde a pré-produção. Tem esses posts que a gente compartilha no grupão, né, do WhatsApp, famoso grupão do WhatsApp dos projetos. A gente vai compartilhando, orientando vários temas, como eu falei, e os informativos que a gente solta de 3 a 4 informativos contando as novidades do que rolou, do que está rolando, do que precisa melhorar, né? Essa coisa do copinho realmente parece a coisa mais simples do mundo, mas é a que mais dá trabalho, né? É impressionante a resistência que as pessoas têm, por N razões, não é um julgamento aqui, mas assim, por N razões, né? Uma resistência, hábito, e mudar hábito às vezes é difícil, dói, mas eu gosto de falar que, assim, num projeto como Sintonia, que é uma série grande, né, de 10 semanas, às vezes a gente teve 2 semanas de segunda unidade, é muita gente, né, tem figuração, elenco, etc. A gente tem um consumo, se a gente estivesse usando, né, os utensílios de plástico de uso único, né, copinho, talher, pratinho, é uma média de 150 mil unidades. E só para produzir esse copinho é um consumo mais ou menos de 450 mil litros de água, só para consumir.
para produzir, sem falar nos materiais que são necessários, né? Tipo energia, né? Matéria-prima, etc. Então, assim, o que a gente faz, né? Eu gosto desse exemplo. O que a gente faz com 450 mil litros de água, né? A gente planta comida, produz comida. Essa água pode ir para as pessoas que não têm água potável, não têm água nas suas casas. Então é um consumo meio absurdo de tanta água para você usar uma coisinha ali, um copinho que vai durar 30 segundos na sua mão, né? Então isso a gente vai compartilhando, é algo que a gente vai compartilhando com a equipe ao longo do projeto, essas informações também, né? Aqui eu trago um pupurri de tudo que a gente fez, né? Então a gente fez a gestão de resíduos, a gente separou em 3 tipos, sempre tinha alguém da sustentabilidade ali nas refeições orientando o descarte correto, porque mais que você deixa a sinalização no corre ali, a pessoa está pensando em outra coisa e descarta errado. E aí quando descarta errado, vai contaminar o nosso resíduo reciclável, compostável, isso vai prejudicar a cadeia, né? Então todo o esforço que a gente está fazendo no início ali de planejamento dessa gestão de resíduos vai por água abaixo, né? Porque se vai ter comida no reciclável, ou líquido no reciclável, essa cooperativa, o cooperativado vai abrir esse saco daqui a uma semana, 10 dias, né? Isso aí vai estar contaminado com mau cheiro, ele vai fechar e isso vai para aterro. Então todo o esforço foi jogado fora. A gente, em São Paulo, a gente faz eu acho que eu vou falar isso mais adiante. Então, assim, cada lugar, né, do set, base de produção, a gente apresenta ali, né, coloca os trios de lixeiras. A gente também faz a coleta com apoiato. Eu descobri lá que no Rio de Janeiro tem uma galera que coleta e que faz prancha de surf. É uma coisa, é uma novidade, achei muito bacana. Mas é a Apoiato desenvolveu essa tecnologia com a Universidade de Brasília, então eles atuam aqui em Sorocaba. A gente também tirou tudo que é descartável plástico, como eu falei, então a gente deu garrafinha, canequinha, as empresas de catering levavam também os copos reutilizáveis na hora das refeições para ajudar aquelas pessoas que esqueciam no set ou no carro e tal, aí tinha ali os copinhos. E a gente eu coloquei aí a foto da Tintas MC, porque eles faziam, e hoje descobri que não fazem mais, mas eles faziam a logística reversa das latas de tinta, independente da marca, e era muito legal, e algumas latas a gente mandou para lá, né? E a gente tem um ecoponto, onde a gente recebe, né, o ponto de entrega voluntária, que a gente recebia eletrônicos, pilhas, baterias, maquiagem, para mandar para a logística reversa do Boticário, que as pessoas podiam trazer de casa e levar. E no final do projeto a gente dava destinação correta, né, para esses materiais, para reciclagem e tudo mais, e é uma ação educativa também, né, de você evitar jogar pro aterro. O pessoal de figurino fez uma ação muito legal, que eles usaram os produtos biodegradáveis para fazer a lavagem do figurino, chamaram uma pessoa que desenvolveu o tingimento com produtos naturais, assim, que foi bem legal. Maquiagem reduziu um monte o uso de aerosóis, usou bastante material, né, a maioria de não testados em animais, mas assim, como já foi falado aqui, realmente essa questão da maquiagem mesmo de cena, ela é um desafio, né? Então, foram várias ações, e aqui falando da equipe de iluminação, né, a gente usou 70% dos refletores no projeto foram com refletores LED, o que consome muito menos diesel, né, o combustível diesel, que estão dos geradores, então isso reduz bastante. Reduzindo o diesel, você reduz emissões, né, de CO2 também. Então, e hoje em dia, eu gosto de falar, hoje em dia as locadoras já têm bastante equipamentos bem avançados de iluminação LED. Isso, eu tive uma experiência com outro projeto, que as 3 semanas que foram filmadas aqui em São Paulo, usou-se 100% de refletores LEDs, assim, então é interessante. E aí esse carro que vocês estão vendo é um carro de efeito especial, o Martão, que é o efeitista, teve o cuidado de tirar todas as peças, deixou só a carcaça do carro, então essas peças foram encaminhadas para
para reciclagem. Então, esse cuidado também com os departamentos, com tudo, né, que envolve a produção é interessante, e ver como as pessoas já estão começando a se preocupar com isso também, né. Esse carro depois, lógico, foi para Ferro Velho também, a gente sabe que tem uma reciclagem com isso, né. Alimentação, né, catering, no Sintonia tiveram diárias com muita figuração. Assim, acho que teve um dia que tinha mais de 500 figurantes no set. E a parceria com o pessoal de manutenção e catering foi incrível, porque assim, essa figuração, mesmo assim, a gente não usou o descartável plástico, né? A gente usou o copo de papel biodegradável, os pratinhos de papelão que vocês estão vendo ali, os mexedores de madeira, que podem, todos esses materiais podem ir para compostagem. Todos os pratos reutilizáveis, assim, mesmo com a quantidade grande de figuração, eles se empenharam para entregar dessa forma. A gente teve uma exceção que foi a hidratação, que como era uma quantidade muito grande, a gente optou por as garrafinhas de água mineral de 200 ml, justamente para não desperdiçar muito e para a gente poder reciclar, né, essas garrafas, porque aquele copo com tampa metálica é um desafio maior, né, porque a tampa não desgruda do material, o pessoal não deixa, né, não desgruda, então aquilo fica mais difícil. Aqui eu trouxe um pouco, aqui incluindo, né, a arte, aqui o que a gente tem dos materiais da gestão de resíduos. Então a gente teve mais ou menos 7.000 toneladas de resíduos produzidos ali na base. A gente começou a gestão de resíduos na base, foi para o set de produção. Então foi mais ou menos 7.000 quilos, 7 toneladas de resíduos gerados. Um pouquinho foi para o rejeito, que foi, a gente teve 2 diárias de filmagem no Rio de Janeiro, então aquele rejeito foi para o aterro, mas aqui em São Paulo, todo o rejeito a gente encaminha para coprocessamento. Então o rejeito, que é aquele resíduo de banheiro, adesivo, tudo que tem cola, perfex, tudo que não recicla nem composta é o rejeito. Esse rejeito a gente manda para a produção de combustível derivado de resíduos, né, de rejeito, que é usado, das utilidades dele é usado na indústria de cimento, substituindo o carvão mineral. Então, é um uso virtuoso, vamos dizer assim, né? E a gente, com isso, a gente consegue reduzir o envio, né? Aí a gente atingiu quase 100%, né, de desvio de aterro sanitário. E das madeiras foram 14 toneladas, 14.040 quilos de madeira que foram para biomassa. E aí eu coloco MTR e CDR porque a gente fez um acompanhamento, né? A gente foi a Salmeiron que recebeu essa parceira e a gente tem que emitir um manifesto de transporte via produtora, etc., para depois eles conseguirem gerar via a CETESB o certificado de destinação de rejeito. Então, toda essa parte de documentação é super importante, de pesagem, que a Cami trouxe anteriormente, né? E aí, do ferro, a Cami já falou sobre isso. E, mais uma vez, aqui no projeto, a gente fez uma ação socioambiental, além, lógico, sempre lembrando que quando você faz reciclagem, você está fazendo e encaminhando para cooperativas, a gente está fazendo uma ação socioambiental, porque a gente está gerando emprego, gerando renda para aquelas pessoas cooperativadas, né? Então, isso é super importante. Mas aqui a gente fez, e foi uma iniciativa que a gente perguntou para o produtor de locação, e aí a gente falou com ele, escuta, a gente vai filmar numa comunidade e tal, o que a gente poderia levar de fazer, né, de contrapartida social e ambiental lá com eles. E aí ele falou bem assim, eu vou pensar, mas eu acho que seria legal a doação de lixeiras para parte, né, eles tinham lá um campinho em torno do campo para eles separarem os recicláveis. E aí a produtora topou fazer isso, comprou, foram 8 lixeiras grandes de 200 litros, estão aí na fotinho, e a gente fez uma ação com as crianças, a gente fez uma ação de educação ambiental com as crianças, que ficam ali brincando no campo e tal, passamos uma tarde com elas, foi maravilhoso, contando um pouco dos materiais, contando sobre isso, mas usando materiais recicláveis para fazer brinquedos.
né? E aí elas se divertiram muito e a presidente da associação falou bem assim, é impressionante, porque a diversão delas aqui era jogar bola, né? E aí, de repente, elas tiveram a oportunidade de fazer uma outra atividade lúdica e educativa também ali, muito importante. Essas lixeiras a gente sinalizou e aí ajudamos a colocar nos pontos estratégicos ali. Então, foi uma ação bem legal, que eu me orgulho muito, porque é muito bom quando você tem o engajamento de todo mundo, né? O Note é um produtor de locação das antigas, assim, ele conhece bastante e ele também é interessado, né? Ele se interessa por esse tema, ele se preocupa com isso também. Então, foi um projeto bem interessante nesse sentido. Aqui eu trouxe essa foto, esse depoimento, né, do JP, que é um ator principal, um dos atores principais da série, que ele fala que a gente sempre pega alguns depoimentos e ele fala bem assim, olha, eu faço uma reunião semanal religiosa na minha casa e eu usava copinho descartável plástico, depois aqui dessa etapa eu parei de usar. Então essa simples ação, né, uma simples ação que ele está fazendo no dia a dia dele, já reverbera, né, a ideia é essa, como eu falei no começo, a ideia é você trazer para levar, né, para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos, esse é o propósito, né, porque ali a gente fazer dentro do projeto, a gente está controlando, de certa forma, está orientando, está perto, mas quando você sai do projeto e leva para a sua vida pessoal, e aí como esse depoimento, a gente teve outros também, né, que para eles, para a equipe e tudo mais. Aí eu trago sobre a documentação, aqui a Cinema Verde sempre certifica o projeto quando faz 4, 5 ações importantes, né, que são impactantes, e o certificado Carbon Free, que é de compensação. Então, o projeto compensou as emissões, né, com plantio de árvores em região de mata nativa, aqui na Mata Atlântica, com essa parceria da Iniciativa Verde, que aí eles dão esse selo Carbon Free. Eu perdi o nome, mas eu vou buscar aqui, daqui a pouco eu falo para vocês quantas árvores que foram plantadas. Se vocês me derem um minutinho, eu já faço isso rapidamente aqui. E é uma ação, mais uma vez, né, a compensação é importante, a compensação é fundamental, mas o que importa é reduzir, né? Então, você vê todo esse trabalho como exemplo do Departamento de Arte, né? Que foi uma redução, né, de uso de materiais, isso impacta positivamente, né? Imagina, 14 toneladas de madeira mandado para biomassa, e essa madeira retorna, né, para um ciclo virtuoso, como eu gosto de falar, isso é super importante. Olha, foram 459 árvores plantadas aqui na região da Mata Atlântica de São Paulo. Então, aqui são os outros certificados, né, de bituca, foram 1,5 quilos de bituca. Eu tenho aqui a quantidade, mas acho que deve ter sido umas 3.000 bitucas, mais ou menos. O certificado da nossa parceira de coleta e destinação de resíduos, eles também fazem a compensação das emissões. E aqui os certificados das madeiras, né? É importante a gente ter isso, porque se um dia o projeto quiser aplicar para algum programa, é importante a gente ter toda a documentação ali, guardada, registrada e tudo mais. Eu não coloquei aqui o CDR e o MTR, que foi a destinação da madeira da Nação Meron, mas a gente tem essa documentação. E é isso, assim, eu acho que a gente já está terminando aqui o tempo, né? Então, eu acredito que o esforço de cada um é super importante, mínimo que seja. Assim, eu acho que a gente alcança resultados, e eu queria trazer isso aqui para vocês só para concluir. A gente, nesses últimos 30 meses, assim, os projetos que a gente atendeu desviou 120 mil quilos de resíduo do aterro sanitário. Assim, são 120 toneladas, né? É muita coisa, assim, e não é um esforço da Cinema Verde, é um esforço dos projetos, é um esforço das produtoras, das equipes envolvidas, né, de quem está ali se engajando e se empenhando no dia a dia. Não é fácil fazer o que a gente está fazendo, é um desafio imenso, a gente tem
como a Lai trouxe aqui, a gente tem desafios, as coisas às vezes não funcionam do jeito que a gente planejou, mas a gente tem que ser flexível, né, e entender cada processo. Eu costumo dizer que nosso setor é muito efêmero, né? Não o setor, mas as produções são efêmeras, né? A gente monta e desmonta uma empresa em poucos meses. Isso é um desafio grande para todo mundo, para todos os departamentos, mas eu acho que cada vez mais a gente fazendo, a gente consegue ir adiante, assim. Muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Obrigada. Obrigada, Ari. Obrigada, Camila, Lai. Assim, muito especial. Agradeço em nome do PDC, vocês terem aceitado o convite. Agradeço em nome da Brada. É uma alegria a gente estar participando de uma semana internacional de direção de arte. Outros países também pautaram esse tema, mas ainda é uma coisa de sementinha mesmo, né? Infelizmente, a gente ainda encontra resistência, às vezes, de um pintor que fala, não vou usar essa tinta, às vezes, de um produtor executivo, né? De diferentes escalas, assim, a gente tem essa resistência e de ainda achar que é uma coisa... Não sei se eles não estão vendo o fim do mundo como a gente vê tão próximo, né? Mas o meu objetivo é sempre adiar esse fim do mundo. E é isso, né? A gente comemora, às vezes, desviamos não sei quantas toneladas, mas eu penso muito nisso que você falou, Ari, assim, a intenção é usar menos, desviar menos porque a gente está usando menos, né? Porque até para reciclar se gasta, né? Uma coisa que vocês sempre falam e sempre fica na minha cabeça. Eu não quero comemorar que reciclamos não sei quantas toneladas, eu quero comemorar que a gente diminuiu o uso, né? Então, é claro que, assim, tem demandas dos projetos e a gente está em função dos projetos, das demandas das produtoras, dos roteiros, dos diretores, né? E a gente vai ter que fazer, se precisar construir um barco, né? Um navio de não sei quantas toneladas, a gente vai ter que construir esse navio. Mas como a gente vai construir esse navio, que é o que me move nesse tema. Então, agradeço imensamente vocês três pelo tempo. Ixi, a gente tem 2 perguntas, será que dá tempo? Fala pra gente. Tá no chat? Vamos ver aqui. Cadê? Qual é a pergunta? Essa da Cláudia Calab, né? Tem uma clássica para mim. Deixa eu ver. Tem uma anterior? Alguma orientação sobre descarte de pneus? Uma pergunta bem pontual. Depois eu vou para a da Cláudia. Não sei qual das duas quer responder. Ari ou Lai, vocês querem responder sobre descarte de pneus? Pode responder, Ari. Você está sem áudio, Ari. Pneu é um tema, né? Mas assim, a gente teve um projeto que a gente ele pode ser reutilizado, né? Dependendo do estado dele, eles fazem, eu não sei o nome, esqueci o nome disso, mas ele pode ser tipo restaurado, não é esse nome, para ser reutilizado. Mas o pneu, ele se transforma também se você tritura ele pode se transformar em outros materiais, né? Então, só precisa achar a indústria que faz esse tipo dessa trituração, né? E aí, para poder, a mesma coisa da madeira, né? Quais as indústrias e tal, e aí você entrar em contato e encaminhar ele para essa indústria, né? E aí ele pode ser triturado, pode ser transformado, pode ser reutilizado de outras formas também, né? Não sei se é isso. Agora eu não tenho para onde, assim, eu precisaria fazer uma pesquisa, porque quando a gente usou numa produção no norte do Brasil, a gente fez uma doação desses pneus, né? A gente voltou para aquela pessoa que tinha fornecido os pneus, a gente voltou para o fornecedor, eles, né? Mas eu posso fazer essa pesquisa dessas empresas também. Então, vou aqui uma pergunta da Cláudia Calab, nossa colega diretora de arte. Tem uma clássica para mim, a resistência da executiva em aceitar custos com transporte de resíduos ou materiais para seus destinos. E também quando dizem que tem impedimentos burocráticos, pois teríamos que ter documentos de doação
que tem impeditivos na prestação de contas do filme. Vocês têm sugestões para isso? Bom, só me antecipar aqui, cada vez mais vai ser obrigatório a gente ter nas produções consultoria de sustentabilidade, né? A gente já está com editais, como o último que saiu da Petrobras, que era obrigatório você ter na inscrição do projeto, você ter consultoria. Então, cada vez mais esses impedimentos vindos da produção, eles vão passar a desaparecer. Mas é claro que isso vai chegando em cadeia, né? Até chegar em algumas produções, isso demora mais um pouco. Mas, Ari, que você que também foi muitos anos executiva, né, se quiser falar algo sobre isso. Eu acho que depende muito, Cláudia, prazer em falar contigo aqui. Depende muito realmente do perfil do projeto e da executiva. Eu acho que a gente deu sorte aqui de a gente estar bem alinhado com todo mundo no encaminhamento desses resíduos e eles saberem que é possível. Então, o que eu sei, por exemplo, usando a Camila aqui, a Cami como exemplo, né? Ela incorporou dentro do orçamento dela a destinação desses materiais, né? De certa forma, não é isso, Cami? Desde o Luz, né? Então, eu lembro que no Luz ela aproveitou o caminhão que ela ia fazer uma diária de caminhão para uma determinada situação e ela aproveitava essa mesma diária e mandava materiais para bioenergia, não foi isso que você fez? Eu acho que tem uma parte do meu orçamento que ela está sempre reservada para isso, né? No fim das contas, quando eu estou construindo, quando eu faço um cenário, eu sou obrigada a levar ele embora. Não dá para deixar ele ali. Então, junto com a produção, foi muito legal que você lembrou do NOT. O NOT, sim, desde o dia 001, ele falou sobre termos caçambas fixas no galpão da construção. E a gente tinha caçamba separada por tipo de material. Então, sim, a produção e o executivo entrou junto, mas sim, também sempre tem um pedaço do meu orçamento reservado, porque eu sou obrigada a dar um destino a essas coisas, né? Então, assim, tem a forma correta, que é o que a Cláudia está falando, que aí eu teria mais caminhões. Você vê que na minha apresentação teve a separação da madeira e a separação do ferro. O que poderia ser em outros projetos uma só. Joga tudo junto e vai. Então, fica mais caro, mas uma parte eu sempre consigo absorver, porque eu tenho que dar um destino, né? Tem uma outra coisa que, dependendo do material, a gente consegue agregar com a nossa coleta dos resíduos de SET. Então, materiais grandes não, mas eventualmente papelão, papel corrugado, plástico, né? A gente fez um projeto que usou bastante plástico ali para forrar e tal. A gente conseguiu incorporar no nosso transporte ali. Claro, volumes menores, mas sempre tem esse diálogo com a gente. E aí, em relação à questão da doação, Cláudia, a gente tem feito o cadastro das empresas onde a gente quer doar, das instituições, e a gente tem feito uma carta de doação que é assinada pela instituição, né, que está recebendo a doação. E a gente tem trabalhado dessa forma, assim. Tem canais que são mais burocráticos nesse sentido. Você tem que cadastrar antes e tal, não de última hora. Mas, no geral, a gente tem conseguido fazer dessa forma essa doação. E tem tipos de doação que a gente não com uma cadeira de rodas, né, que a Cami falou, que a gente não fez uma carta, porque também, né, era uma doação de alguém da equipe. Enfim, tem doações menores que às vezes a produtora fala que não precisa ter essa burocracia. Então, acho que vai muito de produtora a produtora, de entendimento, de canal para canal, como é que a gente faz isso, sabe? A gente pode conversar mais sobre isso, se quiser dar um alô e a gente troca uma ideia. Já está aqui no limite, né? Acho que Então, acho que é isso, gente. Acabamos passando um pouquinho do horário. Muito obrigada a todos todos que nos acompanharam até aqui. E um obrigado especial a vocês três. Obrigada. Um beijo e seguimos Obrigada trocando. pelo convite. Obrigada, adorei. Beijos. Até mais. Um beijo.